Manishma, Zebseder, Ani Beseder. Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. Eu sei, estava sumindo daqui, mas todo o pessoal pediu, eu voltei. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Será que o nome Jesus é pagão? Antes de falarmos sobre esse assunto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, como vocês perceberam, não é sempre que eu estou por aqui. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, não é de hoje que surgiram seitas e religiões à base de nomes sagrados, cada vez uma gama maior de interpretação sobre os nomes e muitos argumentos do tipo, olha, o nome de Jesus é um nome pagão. Ah, mas Jesus em latim significa isto é um porco. Foi uma conspiração dos tradutores da Igreja Católica Romana para desmerecer o nome do Messias e para blasfemar o nome do Messias. Será que isso é verdade? Antes de falarmos um pouco sobre esse assunto, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Sempre que alguém fala do nome Jesus ou de nome hebraico, essa pessoa quase nunca conhece o idioma hebraico, ou a história do povo semita, ou sequer leu um códex hebraico, grego ou aramaico, não conhece a história da Igreja Católica e muitas vezes mal sabe falar o português, mal conhece o seu próprio idioma, portanto ele não conhece o desenvolvimento de sua própria língua e engana muitos com isso. O que é importante nós notarmos? Em todo o processo linguístico, existem adaptações quando são feitas traduções. Quando você pega um nome americano, por exemplo, e você tenta adaptar ele para o Brasil, é muito fácil. Por quê? Tanto o inglês, quanto o português, ou o espanhol, ou o francês, são línguas que têm o mesmo tronco linguístico. Todas elas são descendentes do latim. Portanto, é muito fácil converter o nome inglês para o português. Os caracteres de escrita que nós utilizamos é o mesmo, a raiz linguística é a mesma. O que vai mudar um pouco é a pronúncia, e aí você pode ter facilidade para adaptar. Mas e se nós pegássemos o nome aqui do tronco de raiz latim, português, e levássemos para uma língua do tronco linguístico asiático, como o Japão, por exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um nome bem comum aqui no Brasil, que é o nome Silva. Aposto que você conhece alguém que tem o sobrenome ou o nome Silva. Quando essa pessoa chega no Japão, o nome dela não tinha que ser Silva? E é. Só que o que acontece? Dentro do idioma japonês, tanto foneticamente quanto na escrita, não há correspondência linguística que possa produzir o som assim como nós. Lá, para você ter uma ideia, dentro do katakana e do hiragana, você tem o sa, shi, tsu, se, so. São as pronúncias com som de S. Então você não tem um correspondente ao si, muito menos ao siu, porque lá não tem L. Lá sempre que tem um nome com L, eles trocam pelo ra, ri, ru, re, ro. E o nome Silva, um nome tipicamente brasileiro no Japão, quando chega lá, ele é adaptado. Sendo assim, o que aqui é conhecido como Silva, no Japão fica conhecido como Shiruba. Shiruba-san, konnichiwa, né? Entender esse processo de adaptação é muito importante quando falamos de escrituras sagradas. Afinal, houve uma adaptação dentro dos nomes, para que se pudesse pronunciar da forma mais aproximada. E por que chegou o seu nome Jesus? Quando o Império Romano ele começa a se expandir, os soldados romanos, eles começam a levar o idioma latim vulgar. E esse idioma, ele começa a se desenvolver nas localidades, até que se desenvolvem línguas como a língua de Portugalis, o português, como o inglês, como o espanhol, como o francês. E vai havendo transformações. Muitos dizem que foi a Igreja Católica que mudou o nome de propósito. Pois é, uma informação para você aqui. Naquele período, todas as missas que havia na Igreja Católica eram rezadas em latim. Isso mesmo, em latim. E a população não tinha Bíblia nas suas mãos. A Bíblia só foi chegar na mão da população depois da prensa de Gutenberg, com o protestantismo. Antes disso, ninguém tinha acesso à Bíblia para começar a falar da forma como estava escrito. E sempre que ia na missa, o padre falava Jesus. Pois é, o que aconteceu? Como toda língua ela tem uma evolução, a evolução natural das línguas de origem latina foi que se adaptasse uma letra para corresponder ao som que era dito pelos populares, coisas como já, je, ji, jo, ju. E foi então que tornou-se necessário adaptar uma nova letra para corresponder a essa fonética que as pessoas estavam falando, que era já, letra, que era o som da letra J. E é por isso que houve uma adaptação, quando foi feita a tradução para o português, de colocar, em vez de Jesus, Jesus, porque era a maneira popularmente conhecida. Esse é um processo importante de se entender.
Para aqueles que acham que é uma conspiração da Igreja Católica, eu quero mostrar uma coisa para você, dentro de textos sagrados, que talvez você não conheça, mas eu tenho que dar um plano de fundo para isso. Você conhece a Septuaginta? Em breve vou fazer um vídeo aqui junto com meu amigo Patrick Michelsen para falar mais sobre a Septuaginta. Mas o que você precisa saber é que a Septuaginta é a tradução da Torá mais antiga que nós temos. É o texto da Torá mais antigo que nós temos. Ela é mais antiga que o texto massorético, ela é mais antiga que a Peshitta e Taná. Só não é mais antiga do que o Pentateuco Samaritano. Só que o Pentateuco Samaritano não é o mesmo texto que você tem na sua Bíblia. E a Septuaginta, sendo essa tradução feita do aramaico ou hebraico para o grego, a pedido do rei Ptolomeu, ela ocorreu entre o ano 270 a 230 antes do Messias. Guarde bem essa informação. A Septuaginta começou a ser escrita entre 270 e 230 antes do Messias. Por que isso é importante? Vou abrir um texto e mostrar para vocês. Aqui no texto de Êxodo, capítulo 17, versículo 10, nós temos esse personagem aqui, Josué, que em hebraico é Yehoshua ou Yahushua. E o que acontece quando nós vamos analisar na Septuaginta, que é o texto mais antigo, que é a versão grega escrita 230 anos antes do Messias nascer, como é que eles vertem o nome desse personagem? Nós temos aqui o nome desse personagem. Para quem não sabe grego, aqui está escrito Jesus. Vou dar o escrito aqui para vocês verem. Jesus, de origem hebraica. Olha, que estamos falando de Josué, personagem do Velho Testamento, né, da Torá, e 230 anos antes do Messias nascer, o texto já trazia a pronúncia Jesus. Portanto, para quem diz que isso foi uma criação da Igreja Católica, não faz o menor sentido. O Império Romano ainda não estava em ascensão nesse período. Esse era o período de hegemonia grega. Inclusive, isso aconteceu entre o domínio dos Seleucidas ali, antes do completo domínio dos Seleucidas, e muito antes do período da Guerra dos Macabeus. Para vocês terem uma ideia, 230 anos antes do Messias. É muito importante considerarmos isso, que aqui você já vê que o nome Jesus, que depois em latim foi adaptado para Jesus, não é uma blasfêmia. Não foi algo feito proposital. Josué já tinha esse nome. Será que eles queriam profanar o nome de Josué lá, os gregos, os judeus, aliás, né? Porque quem traduziu a Septuaginta para o grego foram os próprios escribas que copiavam os rolos da Torá. O Flávio José fala disso. Será que os escribas queriam deturpar o nome de Josué? Para quê? Indo um pouco além. Lembra que no último vídeo eu falei que era importante a gente estudar um pouco sobre a cultura, sobre a origem do povo, sobre a mentalidade, geografia, tudo isso é importante. Por quê? O reino de Judá, ele foi para o cativeiro entre o ano 586 a.C. do Messias. Nesse período de cativeiro, eles não falavam hebraico, eles falavam aramaico. Eles saíram de lá falando aramaico. Tanto que os textos do Novo Testamento, sempre que vai falar de uma palavra referente a aramaico, explica assim, que em aramaico significa porque era a língua corrente. Lembrando que ali havia o aramaico judaico e o aramaico galileu. Mas o idioma corrente era o aramaico. Portanto, quando foi fazer a tradução da Septuaginta, a adaptação dos nomes foi feita a partir dos nomes aramaicos. Você pode ver que não é Yehoshua, para corresponder a Yehoshua ou Yehoshua, mas sim Iesus, que é para corresponder a Yeshua, que já era a forma comumente padrão, como eu vou mostrar para vocês aqui no texto da Peshitta Taná. Vou pegar esse mesmo texto, vamos na Peshitta Taná, aqui, né? E aqui nós temos, né? O nome. Nós temos aqui um Yud, vou falar com os correspondentes hebraicos. Um Shin, um Vav e um Ain, que é Yeshua. O nome de Josué já era conhecido como Yeshua, no período do primeiro século. E antes do primeiro século. Lembrando que a Peshitta Taná, ela é um texto lá do primeiro século, só que é uma cópia. Portanto, é uma cópia de um correspondente mais antigo, provavelmente é do período da Septuaginta. E aí, esse ponto de Josué, também ser chamado de Yeshua, ele desbanca um outro argumento contra o nome do Messias. Porque muitos judeus, eles trazem consigo a crendice de que Yeshua, muitas vezes citado no Talmud, seria o acrônimo. O que é o acrônimo? Você pega cada letra do nome e ela será a inicial de uma palavra completa, né? E Yeshua seria o acrônimo de Yemar, Shemo, Vezichro, Olamim,
que seja apagado seu nome e sua memória para sempre. Só que se isso fosse verdade, será que antes do Messias nascer, os judeus queriam apagar o nome de Josué? Faz sentido para você? Viu como é importante estudar, você analisar, você não ficar confiando em tudo que você ouve? Nem em mim, eu não vou pedir para confiar em mim, não. Pega isso que eu estou te mostrando, vai, estuda, pesquisa. Há todo um processo, um porquê de se chegar até nós, o nome de Jesus. Eu sei que o nome do Messias não é Jesus, você sabe que o nome do Messias não é Jesus, a gente sabe que ele nasceu em Belém, mas não foi em Belém do Pará. A gente sabe disso. Só que é importante você estudar. Esse tipo de seita que tem se formado, uma espécie de panelinha, onde só são aceitos aqueles que pronunciam os nomes corretamente, acabam tornando tudo muito místico. É como se o Criador precisasse de um portal mágico para ser acessado. Esse portal seria a pronúncia correta, o nome correto. Isso é muito perigoso. Porque quando você conheceu o Messias, quando ele te chamou, porque não foi você que foi até ele, você conheceu pelo nome de Jesus. E eu tenho certeza que sempre que você orava e pedia alguma coisa, orava em nome de Jesus, você era atendido. Para mim, não tem problema nenhum você chamar o Messias de Yeshua ou Yahushua. Eu mesmo gosto de me referir como Yeshua. Eu antes me referia como Yahushua, mas como eu sei que o período em que ele nasceu, que é o período do idioma aramaico, eu prefiro chamar de Yeshua. Mas se você quer chamar de Yahushua, tudo bem. Se você quer chamar de Jesus, tudo bem. Se você quer chamar de Yahusha, aí é meio complicado, porque aí é uma adaptação da adaptação da adaptação. Eu não tenho uma correspondência sobre isso. Um dia, quem sabe, posso fazer um vídeo sobre isso, não é meu foco no canal. Meu foco no canal aqui é fazer vocês estudarem e não serem presas fáceis para pessoas enganadoras, para falsos instrutores, que estão empregando um monte de coisas à base de nomes, falando coisas bárbaras, como essa do nome do Messias, e que não faz o menor sentido. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Ah, mais uma coisa. Sobre Iesus, em latim, significar isto é um porco, vamos trabalhar um pouco a cabeça. Faz sentido eu pegar um nome russo, que foi traduzido para o idioma indiano, que foi retraduzido para o idioma árabe, e trazer para o português para saber o que esse nome significa em português? Faz sentido para você? Para mim não faz. Mas é isso que estou tentando fazer com o nome do Messias. Porque Iesus, ele é a adaptação escrita em linguística de Jesus, que é a adaptação de linguística escrita de Yeshua, que é a adaptação linguística escrita de Yahushua. Eu não posso pegar, depois de toda a adaptação, e voltar à última adaptação para o primeiro idioma e fazer uma conversão. Não posso ir lá no hebraico e pegar Jesus e tentar entender o significado. Porque o nome original não é Jesus. É a derivação do nome. E Jesus tem origem grega, não tem origem latina, como é que eu vou traduzir para o latim? Então não tem como você atribuir nem a Deus cavalo, nem a isto é um porco, porque não faz o menor sentido. E segundo, porque cavalo em hebraico é sus, mas é com a letra samek, não é com a letra shin. Bom, depois de todo isso tudo, espero que vocês tenham gostado. Recentemente hackearam meu canal, postaram alguns vídeos estranhíssimos aqui, que violavam direitos do YouTube, tudo derrubou meu canal. Foi uma luta para conseguir trazer de volta, mas graças ao nosso Pai Celestial Yahuwá, eu consegui voltar com o canal. Vou postar vídeo com mais frequência aqui. E em breve trarei aqui alguns convidados para a gente falar sobre assuntos, sobre crítica textual, sobre manuscritos, sobre processo de escrita, desenvolvimento, e espero que vocês possam acompanhar. Novamente, se ainda não é inscrito, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e shalom, shalom, lequitraot.